Bom dia, irmãos. Bom dia, amada igreja. Cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que redimiu-nos dos nossos pecados e nos deu a alegria de podermos servi-lo, de podermos adorá-lo. E para mim é um momento alegre por poder estar com os irmãos aqui. Como o Moreira apresentou aí, meu nome é Jefferson, sou presbítero da Igreja Presbiteriana do bairro Nazaré, contador da igreja também, para quem não sabe. E nós temos um projeto que já foi idealizado há bastante tempo e a gente agora está divulgando para as igrejas para que os irmãos possam conhecer. Na verdade, nós vamos falar de dois projetos. O projeto Ergon, que é um projeto de captação de recursos missionários, e também da RAM, que é um projeto que nós fizemos uma parceria por estarmos com o mesmo objetivo de pregar o evangelho junto e também de dar um suporte aos missionários que estão indo para os campos. Antes de nós começarmos a falar sobre os projetos propriamente ditos, eu vou pedir aos irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Atos, no capítulo 16. E nós vamos ler dos versos 6 até o verso 10. Atos 16, dos versos 6 até o verso 10. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé por um instante para nós fazermos essa leitura. Nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu leio os pares e os irmãos leem, por favor, os ímpares, né? Embora seja aí um capítulo, uma película bem pequenininha, mas dá para a gente alternar. É um capítulo de grande importância na vida da igreja, tendo em vista que Paulo aqui é comissionado por Deus para ir para um local onde, a princípio, ele não iria. Então, o Espírito o impele. Então, vamos ler a palavra de Deus, repetindo Atos 16, dos versos 6 até o verso 10. E diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, é interessante como que o chamado de cada um de nós, a começar da conversão, tem uma singularidade que muitas vezes nós não entendemos. Cada um de nós vem ao Evangelho de uma forma. Obviamente, todos são por meio unicamente das Escrituras e pela pregação das Escrituras. E é interessante que Paulo aqui estava num instante em que o desejo dele era ir para a Ásia Menor. Ele estava na região frígio-gálata, né, perto de Bitínia e alguns outros locais onde ele iria pregar o evangelho, na Ásia Menor. E então Paulo tinha o desejo de ficar ali. Só que a gente dá conta nesse texto aqui que o Espírito o impeliu para ir a outro lugar. Paulo não tinha interesse em ir para Macedônia, mas o Senhor tinha um projeto no chamado de Paulo e Deus é quem comissionaria Paulo onde ele deveria estar para pregar o Evangelho. E é interessante que antes de Paulo ter essa visão, e naqueles dias havia um problema na igreja porque muitos dos fariseus e dos judaizantes queriam que, na verdade, todo aquele que estava vindo para o judaísmo, né, que eram
na verdade, de outras nacionalidades, se circuncidassem. E aí no capítulo 15, nós vamos ter a Assembleia em Jerusalém, há uma convocação da igreja ali para decidir acerca desse assunto, e aí então a decisão orientada pelo Espírito, né, foi de que tanto os judeus como os gentios tinham a mesma necessidade e todos eles deveriam receber o Evangelho. Não havia mais distinção para isso. Então, logo depois dessa decisão, Paulo e Barnabé começam a percorrer algumas igrejas que eles já haviam implantado ali na região da Ásia Menor, e eles tinham um costume, depois que implantavam uma igreja, depois de passado certo tempo, eles voltavam naquele local para ver como que a igreja estava andando. E esse era um momento que novamente Paulo e Barnabé iria voltar a essas igrejas, a essas localidades. Mas a gente vê que o Espírito intercede na ação e na vida de Paulo e de Barnabé. E ainda que seja por um erro deles, né, porque Paulo e Barnabé vão entrar em litígio aqui em relação a Timóteo, porque Paulo não queria levar Timóteo, Barnabé já queria levar Timóteo, e aí então Paulo e Barnabé entram em litígio, e aí então Barnabé vai para um lado e Paulo vai para outro lado. Mas o Espírito de Deus, meus irmãos, até nos nossos erros, muitas vezes tem um propósito que nós não entendemos. E aí então, logo depois, no capítulo 16, Paulo, querendo ficar ali na Ásia Menor, provavelmente os historiadores dizem que ele iria visitar aquelas igrejas onde ele, antes da sua conversão, havia perseguido, né? Ele tinha um carinho muito grande por aquelas igrejas, e aí então Paulo resolve ficar ali na região frígio-gálata, mas o Espírito não deixou. O Espírito tinha um outro plano para Paulo. Não era para Paulo ficar ali nas proximidades, talvez, de Samaria, se nós pensarmos aqui na perspectiva de Atos 1:8, né, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, talvez ele estivesse ali nas regiões de Samaria ou, quem sabe, na Judéia, ali naquela região onde ele se encontrava, na região frígio-gálata. E aí, então, quando Paulo intentava ficar ali, o Espírito o impele para ir para Macedônia. Meus irmãos, Macedônia não estava, na verdade, no interesse de Paulo. Não eram os planos dele, mas o Senhor o conduziu para que ele fosse para aquele lugar. Então, o verso 9 vai dizer isso muito bem para nós entendermos, né, que à noite sobreveio a Paulo uma visão. E aí, nesta visão, Paulo então procura partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado ele. E à noite, quando Paulo tem essa visão, meus irmãos, de um varão macedônio, né, pedindo e implorando para que Paulo passasse a Macedônia e os ajudasse. E então Paulo vai para a região da Macedônia. A gente sabe que ali, na verdade, foi a porta de entrada do evangelho para o Ocidente, porque foi a partir da Macedônia que depois o evangelho vai alcançar as outras regiões ocidentais. Então, por isso que é importante essa passagem e o momento em que Paulo toma a decisão, aqui orientado pelo Espírito, de pregar o evangelho na Macedônia. E logo mais à frente a gente vai ver que Deus tinha um interesse em duas pessoas especialmente mencionadas nas Escrituras. Uma delas é a casa de Lídia. Porque quando Paulo vai para Macedônia, ele encontra com Lídia lá. Né? Interessante como que Deus direciona Paulo para ir na casa de Lídia. E Paulo também não queria, os apóstolos não queriam ficar. E o texto dá conta que Lídia os constrangeu a ficar ali na casa dela. E ali então houve conversão naquela família. E logo mais adiante, Paulo também tem um encontro com o carcereiro. E há a conversão do carcereiro e toda a sua casa. Então Deus tem o seu propósito, meus irmãos, para a pregação do Evangelho. E a gente sabe que Deus vai alcançar os corações que Ele deseja alcançar. Só que Ele faz isso através de nós. Ele faz isso através da igreja, por meio da sua palavra e pregação da sua palavra. Então, na manhã desse dia, eu quero compartilhar com vocês um pouco disso, né?
foi lembrado aqui da igreja perseguida, a gente vê o quanto Deus está atuando nos locais onde o evangelho não pode ser pregado. Meus irmãos, é impressionante a gente ouvir falar de quantas conversões há no meio dessas pessoas ou desses países onde a perseguição é ferrenha, onde o nome de Jesus não pode ser mencionado ou escrituras não pode sequer ser vista. Porque senão essas pessoas recebem de fato sentença de morte. Na agenda, não sei se vocês adotam que é a agenda da igreja perseguida, né? O que me encantou na igreja, na agenda dessa semana foi a conversão de mais de 100 curdos. E aí esses curdos, então, eles agora começam a pregar o evangelho numa região onde a perseguição é muito grande. E cada um de nós, meus irmãos, recebe, na verdade, um chamado de Deus para a pregação do evangelho. E a igreja tem o objetivo principal, dentre o glorificar a Deus, o proclamar o evangelho, conforme 1 Pedro 2,9, né? Porque ali eu entendo, meus irmãos, que é uma comissão para a igreja, é um chamado para a igreja. E não só para os missionários que vão para o campo, para os pastores que se preparam, né, para os seminaristas que são futuros pastores, mas para cada um de nós, porque lá o texto de Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para qual finalidade? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O significado da palavra apóstolo, né, e graças a Deus nós não estamos adotando nenhum apóstolo entre nós, mas o significado da palavra apóstolo, né, que vem do original apostoléu, se nós verificarmos nas Escrituras, nós não temos a palavra missionário, propriamente dito, mas temos a palavra apostoléu, que significa enviado. E hoje a igreja presbiteriana ela tem enviado missionários para todos os lugares. Mas nós também somos missionários por natureza. Porque se somos chamados para pregar o evangelho a todos os povos e a todas as criaturas, nós também temos nosso campo missionário, ainda que a gente não vá para o campo missionário. Mas o vizinho que está de frente à nossa casa, que está ao lado da igreja, ele é um campo missionário nosso. Um irmão dentro de casa, ou um parente dentro de casa que não é cristão, é um campo missionário que nós precisamos de levar o evangelho para ele. E todos nós somos comissionados, todos nós temos um campo missionário para onde nós devemos ir. Seja em Jerusalém, seja em Samaria, ou na Judéia, ou nos confins da terra. E que alegria, meus irmãos, é a gente poder pregar o evangelho, porque é o meio pelo qual o Senhor vai alcançar aquelas almas que estão angustiadas à procura de uma resposta para a vida, para as suas indagações, para o seu coração, né? O Salmo 18 que foi lido aqui no início fala a respeito dessa angústia de Davi, embora ele estivesse clamando ali pelos inimigos, mas ele diz que na sua angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. E nós temos muitas almas clamando ao Senhor e Deus vai nos utilizar para isso. Eu gosto de contar a história, nós mencionamos aqui também sobre os indígenas, eu gosto de contar a história do Sr. Armindo. O Sr. Armindo é um indígena de aproximadamente 70, ele deve estar com seus 75, 76 anos. Quando eu estive em São Gabriel da Cachoeira, entre os indígenas também, né? Foi dito aqui que vocês têm, né, e oram por missionário que está ali naquela região. A Ergon, a gente adota também alguns desses missionários que estão ali, indígenas inclusive. E o Sr. Armindo, ele é um venezuelano que desceu, na verdade, o Rio Negro para estar numa conferência de ensino em São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, para quem não sabe, está lá na cabeça do cachorro, né? Chamo de cabeça do cachorro porque parece mesmo com a figura de um cachorro. Está lá próximo à Venezuela,
praticamente quase na fronteira. Quando eu digo quase na fronteira, uns 800, 900 quilômetros da fronteira, porque São Gabriel está a também 800 quilômetros de Manaus e provavelmente mais uns 800 quilômetros aí da fronteira com, né, com ali a parte de baixo do centro-oeste. E o senhor Armindo, então, desceu, meus irmãos, pasmem vocês, um homem de 75 anos, vindo da Venezuela pelos rios. Em São Gabriel da Cachoeira não existe carro fora da cidade. Os transportes lá é avião ou barco. E aí, então, ele desceu da Venezuela. Ele é o indígena entre os Yanomamis, para aprender um pouco da palavra de Deus. E ele desceu e gastou 6 dias de barco para chegar em São Gabriel da Cachoeira. Ele, na verdade, ele tem como veículo um fusquinha, né? A gente pode comparar os barcos aos nossos veículos. Ele tem um fusquinha que é o carro com menor potência. Então, ele no rio, ele navega aí a 25, 20, 15 quilômetros por hora, né? Um motorzinho batendo ali o tempo todo, e vai devagarinho. Então, 6 dias para chegar em São Gabriel. E quando nós estivemos numa tribo, às margens do rio, ele, sempre que chegava perto da gente, quando a gente, né, ia expor, falar alguma coisa para ele, lá também foi solicitado que a gente ensinasse algumas canções nossas, né? E aí, então, quando eu ia ensinar para ele alguma canção, ele falava assim, olha, eu não quero saber de aprender canção, eu quero aprender a palavra de Deus, porque eu quero pregar a palavra de Deus entre o meu povo. Meus irmãos, e lá entre os Yanomamis, nessa aldeia onde ele está, são 350 Yanomamis. Há mais de 10 anos, essas tribos aguardam um missionário para trabalhar entre eles. Tem um local para um missionário morar, se ele quiser. Ele tem toda a infraestrutura, claro, dentro daquilo que os indígenas estão acostumados, né? Mas ele tem toda a infraestrutura para, se quiser, estar ali e pregar o Evangelho. E ele, então, está fazendo isso. E no Alto Rio Negro até a Venezuela, meus irmãos, são aproximadamente 520, 526 comunidades, com cerca de 80, 90, 150, 200 pessoas, muitas delas já convertidas, aguardando então um trabalho missionário. Em São Gabriel da Cachoeira mesmo, na cidade, atravessando o rio, tem uma comunidade, que é uma comunidade indígena de pigmeus. Eles são uma raça de indígena que são pequenininhos. Os missionários que estavam lá tiveram que sair por causa de enfermidades, e há pelo menos uns 5, 6 anos eles esperam alguém para continuar o trabalho lá. E não há ninguém. E é interessante que os indígenas, quando você chega para conversar com eles, eles desejam conhecer o Evangelho, eles desejam conhecer a palavra de Deus. E muitos deles não têm ninguém quem pregue. Não tem ninguém que fique entre eles lá. É algo que comove a gente. É algo que desperta a vida da gente em relação à obra missionária. Então, meus irmãos, eu vou falar desses 2 projetos, a Ergon e a RAM. São 2 projetos que estão num objetivo único de enviar missionários da nossa agência, a PMT. Embora a Ergon tenha alguns missionários que não seja da PMT, eles são da UEC, amém, e estão entre os indígenas. Contudo, o nosso foco é dar auxílio aos missionários da PMT para que eles possam ir para os campos. Eu não sei se os irmãos sabem, hoje nós temos mais de 200 missionários em campo e temos outros quase que 200 missionários, segundo informações do reverendo Cássio, que está na PMT, em torno de 150 que já estão em preparo e outros ainda que vão entrar em preparo para ir para os campos. Então, mais 200 missionários. Meus irmãos, e uma coisa gostosa da gente ouvir, e quem disse isso foi o reverendo Carlos Delpino, que está na Espanha. Ele disse que a maior alegria dele é ver que nós, os brasileiros, somos hoje a única nação que está devolvendo o Evangelho para o mundo.
Devolvendo por quê? Porque nós recebemos dos Estados Unidos, né, através do Simonton, o Evangelho. E hoje, olha a igreja presbiteriana, olha o trabalho de evangelização e o trabalho missionário de Simonton. O tanto que ele alcançou de vidas aqui, né? Deixando o seu conforto do lar, deixando a sua vida social, que era uma vida bem considerável, de uma família abastada, mas ele entendeu que ele deveria estar no centro da vontade de Deus. E mesmo seus familiares, seus amigos dizendo, olha, não vá para o Brasil, porque ali é um local de doenças, de malária, você não vai sobreviver. Ele falou assim, olha, de fato pode acontecer isso, mas melhor é estar no centro da vontade de Deus. Então o reverendo Carlos fala que agora o Brasil está devolvendo esse evangelho. Por quê, meus irmãos? Os Estados Unidos hoje praticamente não manda mais missionários para outros lugares. O próprio Estados Unidos está com a sua necessidade missionária interna. O Japão também e a Coreia, que são países que também fazem muito envio de missionários, não enviam missionários hoje, por exemplo, para a Europa. É muito difícil, um caso ou outro acontece. Mas nós, como brasileiros, temos feito isso. Na Europa nós temos muitos missionários e pelo mundo afora também muitos missionários. Então hoje é a Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo palavras do reverendo Carlos, missionário na Espanha, que está devolvendo o evangelho ao mundo. Então eu e você estamos participando disso. E quem sabe muitas vidas não vão ser alcançadas através da minha vida ou através da sua vida. Bom, nós vamos passar aqui uns slides para que vocês possam conhecer e depois nós temos aí um vídeo para poder passar. Um vídeo é um pouquinho maior, de 5 minutos, mas os outros 2 vídeos, um é de 40 segundos aproximadamente, o outro de 35 a 1 minuto. Mas eu quero falar para vocês aqui, meus irmãos, um pouco do projeto Ergon. O que significa Ergon? Ergon, dentre muitas línguas e dentro do próprio hebraico e do grego, significa serviço. Significa erguer, levantar, sustentar, dar suporte. E a Ergon nasceu, na verdade, de um chamado, né, para todos nós, há uns 12, 15 anos atrás, quando o reverendo Gilberto esteve na nossa igreja, ele fez um apelo, ele havia convidado um missionário para estar com ele na Romênia, só que ele não tinha sustento nenhum para esse missionário. Então ele chamou esse missionário e já tinha acertado com ele. Foi o primeiro pastor presbiteriano ordenado na Romênia, há uns 4 anos atrás, e hoje ele está naquele campo. Mas ele não tem ligação com a PMT ou com as nossas missões, né, com as agências missionárias. Então, naquele dia, Deus tocou no meu coração para que a gente pudesse ajudar a obra missionária. Eu já tinha feito, meus irmãos, quando eu praticamente conheci a Meire, na primeira igreja, nós tínhamos feito um curso de captação de recursos em São Paulo, pela Aspacam, a Associação da Primeira Igreja, que também tinha trabalho aqui, né? E lá naquele curso, eu entendi que, para a minha área de contabilidade, era uma porta aberta, porque como a gente trabalha com o terceiro setor, eu podia utilizar isso para captação para essas entidades. Mas isso ficou adormecido, isso não foi para frente durante um longo tempo. E aí, nesse ano, quando o reverendo Gilberto fez esse apelo, eu senti que a gente poderia fazer um pouco mais para a obra missionária. E aí, então, eu resolvi, naquele dia, naquele apelo, ajudar. Eu e mais uma pessoa decidimos ajudar o reverendo Daniel, que estava na Romênia, através do reverendo Gilberto, e era um valor considerável na época. E aí, então, ele pediu que nós sustentássemos ele por 1 ano. E aí a outra pessoa que tomou a decisão resolveu sustentar por 6 meses e eu por 6 meses. Naquela época a CMS era bem pequenininha, como é hoje ainda, mas tinha uma condição muito menor. E então aquilo ali tocou o meu coração e eu fiz pela fé, aceitei aquilo pela fé. Então aquele outro rapaz aceitou por 6 meses, eu conversei com ele e falei assim, olha, aguenta a mão aí por 6 meses no primeiro semestre, porque no segundo semestre eu estou mais tranquilo, aí eu continuo ajudando.
E aí então passou-se o primeiro, o segundo mês, aquele rapaz que não era da igreja, mas aceitou o desafio, ainda não tinha mandado nenhum recurso para o reverendo Daniel. E aí, em contato com o reverendo Gilberto, eu fiquei sabendo. E aí logo naquele instante eu falei assim, olha, eu não posso deixar esse missionário na mão. Eu fiz um compromisso, então eu vou assumir desde já. Meus irmãos, foi uma bênção tanto para a minha vida como para a vida da CMS, a empresa de contabilidade que eu tenho, porque a gente teve um crescimento exponencial assim, maravilhoso. Não que Deus nos abençoe por conta disso, e nem obrigado a fazer isso, mas Deus honra aqueles que também querem participar da obra missionária, da pregação do Evangelho. Então, a partir dali, então, começou a Ergon. E nós sustentamos durante quase 10 anos a vida do reverendo Daniel integralmente, né? E a gente, de fato, entrou, então, nesse trabalho de captar recursos. Então, a Ergon, ela vem com esse objetivo, captar recursos para a obra missionária, né? Nós, na verdade, fazemos a captação de recursos para envio. E como que a gente faz isso? Através da igreja e através dos irmãos, né, e empresas que queiram colaborar com o projeto. Então, nossa principal missão é levantar recursos para envio para a obra missionária e para os missionários que estão no campo. E aí alcançar todos os povos, línguas e nações. Hoje nós temos a participação em diversos países, ajudamos, né, missionários, não com sustento integral, com parte, em diversos países. E nossos projetos, nosso projeto ou o projeto da Ergon funciona da seguinte forma: cada um de nós pode doar apenas R$10 por mês para envio para a obra missionária. E aí esses projetos eles variam de 1 a 5 anos. Você pode, por exemplo, doar de uma vez só para um projeto de 5 anos, que é o valor máximo R$600. Ou pode doar para um projeto de 1 ano com R$120. E pode fazer isso mensalmente, se você não tiver como fazer isso de uma vez só. O nosso desejo era que a gente conseguisse o recurso todo para que quando a gente enviasse o missionário, a gente não tivesse problemas com o sustento dele, ou seja, nós já teríamos todo o recurso com um número grande de pessoas e aquele missionário poderia ir para o campo tranquilo, sabendo que naquele ano ele não teria problema com o sustento. Bom, e aí então nós idealizamos um site, formalizamos a empresa, né, constituímos juridicamente a associação, né, é uma associação sem fins lucrativos, e aí então a gente tem o site, depois você pode entrar para poder verificar, né, conhecer os projetos. Aí alguns dos nossos missionários, reverendo Francisco, que estava na Colômbia e agora está indo para o Uruguai, o reverendo Humberto, que está na Itália, o reverendo Fernando e a sua família, que hoje mora no Brasil, né? Ele mora no nordeste do país, e em João Pessoa, e ele também está indo agora, em agosto. Ele já está tentando ir há 2 anos, mas por causa da pandemia, praticamente, as fronteiras fecharam e ele não pôde ir. Então, ele ainda está completando, né, os seus recursos necessários e tem passado pelas igrejas para buscar recursos para voltar, então, para a Romênia. Ele é romeno e já está há vários anos no Brasil, casou com uma brasileira e ele tem 4 filhos, né, e estão indo para lá, então. Por isso chama Projeto Retorno, porque ele está retornando para a sua pátria. E esse projeto é do projeto da UEC. O Ademir e a Esther estão entre os indígenas, ele trabalha na região do Rio Negro, já está ali há bastante tempo, né? Eu estive lá para poder visitá-lo e, meus irmãos, que alegria de ver como o trabalho está fluindo ali. Então, o Ademir mais a Esther, que acabaram de ter um filhinho, né? O Timóteo, estão indo para lá. E o Ademir, hoje, meus irmãos, ele assumiu a presidência da UEC, do projeto Amanagé, lá em São Gabriel da Cachoeira. Tá? Ele sucedeu aí o reverendo Cássio, que hoje foi para a PMT. Então, é uma pessoa também que a gente dá um suporte. Outro indígena, o Galdino e a sua esposa Larissa, né, e o seu filhinho Arão, também então, vão ter mais um filho agora e estão lá entre o trabalho. E o missionário Santiago,
que também é um indígena. Esse a gente ajuda ele também lá, mais a esposa dele. A família toda, meus irmãos, estão inserida na obra missionária e pregação ali entre os indígenas. Eles fazem esse trabalho. Aqui a gente tem um relatório, eu não vou me atê-lo, eu não vou ater ao relatório, porque esses são investimentos que a gente conseguiu fazer, são pequenos investimentos, mas que nos últimos 2 anos nós fizemos com parcerias pela própria CMS, né, que é hoje uma auxiliadora dos projetos. Tá? Então, depois os irmãos podem ver isso lá no nosso Instagram, né, @ergonmissões. Você pode entrar lá no Instagram, verificar. Você pode, através do site, fazer uma doação. Né? Lembrando, meus irmãos, que é só R$10 por mês. Eu costumo fazer uma conta como contador só para a gente pensar. Hoje, nos números de 2016, nós somos aproximadamente 650 mil membros na Igreja Presbiteriana. Como são dados de 2016, talvez a gente esteja em 700 mil hoje. Né? Meus irmãos, se cada um de nós, desses 700 ou desses 650 mil doar R$10 por mês, quanto nós teremos para a obra missionária mensalmente? Pode falar alto aí. 6,5 milhões. Mas vamos dizer que grande parte não queira, né, participar disso e apenas 20% desse número queira, então, participar com R$10. Quanto nós teríamos por mês? Nós teríamos, né, pelo menos aí, 1.200.000 mensais. Meus irmãos, isso dá para a gente fazer muita coisa. R$10 é pouquinho, mas o meu R$10 com o seu R$10 e com mais de outros irmãos, a gente consegue fazer muita coisa. Nós temos 200 missionários que estão sendo preparados para ir para o campo, meus irmãos, e como contador de muitas igrejas, eu digo para vocês, nós não temos condições de sustentá-los todos. Quem vai ter que fazer isso somos nós, eu e você. Pode falar, Moreira? Mas há um preparo antes, né? Antes de virar os missionários. E isso também gera gasto. Exatamente. O reverendo Fernando já está há 2 anos e meio sendo sustentado por algumas igrejas. Ele ainda não conseguiu ir, mas ele está se preparando para ir. Então, nessa época de preparo, também existe essa necessidade. Né? Então, eles precisam desses recursos. Então, meus irmãos, esse é o trabalho da Ergon. Né? A gente conta que vocês possam fazer parte desse ministério juntamente conosco. E agora eu vou falar um pouquinho da RAM. Pode colocar o vídeo aí para nós, querido, por favor? Você baixou, são 2 vídeos? Um dos outros 2 aí, é o da RAM, a Rede de Apoio Missionários. O que a RAM basicamente fala, meus irmãos, ou ela faz? A RAM ela é um projeto de suporte para os missionários. Eu vou deixar o Alexandre e a Cacá falar, porque eles sintetizam bem o que a RAM faz. Você conhece a RAM? A RAM, Rede de Apoio Missionário, foi criada para servir os missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Esse projeto uniu oportunidades. Por um lado, abrimos portas para que os missionários da APMT divulguem seus projetos nas igrejas da região. Por outro, criamos oportunidades para as igrejas receberem os missionários em suas programações e assim conhecerem e se envolverem com a obra missionária que a Igreja Presbiteriana no Brasil tem desenvolvido ao redor do mundo. Ainda, buscamos nas igrejas pessoas que queiram hospedar esses missionários quando eles estiverem de passagem por suas cidades e também profissionais da saúde que estejam dispostos a servi-los. Para participar desse projeto é muito simples. Basta o pastor cadastrar a sua igreja preenchendo um pequeno e rápido formulário. Logo após, a nossa equipe entrará em contato com o pastor da igreja ou com o líder de missões indicado para identificarmos irmãos da igreja que queiram se cadastrar como hospedeiros ou profissionais da saúde na RAM. Tendo cadastrado a igreja, quando o missionário estiver de passagem pela região, entraremos em contato com o pastor para informar da oportunidade
Meus irmãos, então a RAM hoje é um braço da Ergon Missões. Os projetos são, na verdade, complementares. A RAM hoje, basicamente, ela faz toda a logística para o missionário que vem para as igrejas ou vem para as cidades ou para o interior para poder divulgar o seu trabalho. Meus irmãos, e olha, dos missionários que a gente assiste, a gente pode afirmar com certeza que um dos maiores problemas e dispêndios para eles é viajar para poder estar em todas as igrejas, porque exige tempo, recurso e muita vontade e saúde para poder aguentar o batido, né? Então a RAM, ela faz todo esse planejamento. A igreja que é cadastrada, ela pode agendar com o missionário que está vindo o dia que ela quer. Esse missionário já vem determinado para aquelas igrejas onde de fato ele pode abrir parcerias. Uma das coisas que a gente procura colocar em segundo plano é que esse missionário vá para uma igreja onde ela, por exemplo, não tem portas abertas para adoção de um missionário. Então a gente faz toda essa logística, né? O missionário vem, ele já tem o contato das igrejas, a gente faz isso por ele, ele já vem com a certeza de onde ele vai estar e com quem ele vai estar. E um outro projeto dentro da RAM é de acolhimento de missionários. Eu e você, nós podemos receber os missionários em nossa casa. E nesse período de estada entre nós, ele não vai ter dispêndio com hospedagem e outras coisas mais. E, meus irmãos, é uma alegria quando a gente recebe um missionário em casa, a gente é muito abençoado. A minha família tem sido muito abençoada com essa participação. Os meninos, né, a Anne, né, que está também ajudando o projeto, a Meire e o Matheus, eles já fazem parte do projeto. Eles são doadores e sempre estão colaborando, né? No finalzinho, eu não sei se vocês entraram, vocês viram umas plantinhas ali fora. A Meire fez isso e está doando para a Ergon Missões. Ela gosta de planta, ela então faz esses plantios e a gente vai vender isso nas igrejas para arrecadar recursos. Essa é uma das formas. Então a RAM, ela tem esse objetivo de dar suporte ao missionário para que ele possa ter o contato com as igrejas, porque muitos deles, quando vêm, não têm isso, né? Ou seja, eles não conhecem a igreja local, não conhecem o pastor, não conhecem os membros, então a gente faz isso por ele. E aí você pode entrar lá e se cadastrar como um hospedeiro, né, de um missionário desse, né? Lembrando que hospedando um missionário, você pode estar hospedando um anjo de Deus, as escrituras dizem isso, viu? E é muito prazeroso, tanto para a gente como para os nossos filhos, porque eles aprendem o valor da obra missionária. Então, esse é o projeto RAM, e ele está inserido, então, dentro da Ergon Missões. A Ergon Missões se preocupa com a parte financeira e eles com a parte logística. E a terceira coisa que eles fazem, muito interessante, é agregar profissionais dentro da RAM que possam, por exemplo, prestar serviços ou com preço simbólico ou gratuitamente para os missionários, que muitos deles vêm com necessidade, né, às vezes de dentista, né, de fazer exames médicos, né, de fazer um check-up. Então, se tem algum profissional nessa área, você pode se cadastrar e, quem sabe, ajudar um desses missionários, né, nesse sentido, para que ele não tenha dispêndio também na área de saúde. Então, nós agora vamos ver um segundo vídeo, daquele que nós colocamos aí. Tá? Esse é um vídeo mais rápido, de edição da Anne. A Anne que faz o trabalho de divulgação da Ergon Missões, e então ela fez esse vídeo. É um vídeo rápido para a gente poder conhecer também um pouco mais. Pode passar. Visamos o crescimento, a expansão de um reino eterno, onde todos os domínios servirão e lhe obedecerão, constituído por pessoas de todos os povos, línguas e nações. Um reino que está debaixo do senhorio de Cristo, o qual é o mesmo que nos manda, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso alvo, pregar o Evangelho a toda criatura, visando a captação de recursos para o sustento de missionários nos campos. Envolva-se orando, conhecendo nossos projetos e contribuindo, pois a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Visite nosso site, siga nosso Instagram e faça você também parte dessa missão. Então você está convidado a fazer parte dessa missão.
nós precisamos unir esforços como igreja para que a gente possa enviar missionários. Todos os cantos do mundo, meus irmãos, há um forte clamor pela palavra de Deus. O mundo está angustiado. Depois da pandemia isso aumentou muito, vocês podem ter certeza. Pessoas têm procurado a igreja em busca de auxílio, em busca de algo que possa lhes dar segurança, né, em relação à sua vida, né, tanto a vida presente como a vida futura. E aí, então, vocês são parte desses que nós queremos como auxiliares, como ajudadores do nosso projeto. Unidos a gente pode fazer muito, muito. A gente não sabe o quanto a gente pode, com um pouquinho, ajudar aí muitas vidas no conhecimento da palavra de Deus e na conversão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar aqui, para finalizar, eu vou passar um outro vídeo aqui, se for possível. Se não for, vai ficar para uma outra hora, por causa da queda da energia aí, né? Pode ficar à vontade. Meus irmãos, é muito gostoso participar da obra missionária. Uma das coisas que a gente tem feito, tanto no nosso presbitério, e provavelmente isso vai ser estendido também para o sínodo, é preparar pessoas que queiram visitar campos missionários. A própria APMT, ela tem esse trabalho. Se você deseja conhecer um campo missionário e ter uma experiência missionária, a APMT, ela tem esse projeto. Você pode ir não como missionário, mas como alguém que vai visitar o campo. Você fica lá por um período, e aí, se você de fato gostar daquele campo, se você sentir o chamado para aquele campo, você então pode começar a cumprir as etapas para se preparar como um missionário da APMT. Vocês tiveram o Joaquim e a Elizabeth aqui há pouco tempo, né? Eles estão indo para o Panamá. O Egimar esteve aqui com vocês também? Egimar, que está indo para Nova Zelândia. Então, esses são um dos missionários que vão para esses campos e que carecem, né, da nossa ajuda. Não, né? Não, tá tranquilo. A gente... Sim. Se eu não me engano, a Cláudia é do presbitério norte, né? Presbitério norte. Foi uma pessoa também que falou na nossa conferência missionária do nosso seminário. Meus irmãos, então, é isso aí. Eu gostaria de deixar esse desafio para a igreja, de que se empenhe pela obra missionária. Todos nós somos missionários. Na essência da palavra, todos nós. E todos nós podemos alcançar pessoas que carecem da nossa ajuda, né? Assim como disse o macedônio para Paulo, né? Passa aí, ajuda-nos. As pessoas estão pedindo ajuda. Eu acho que vai dar, né? Nós estamos ainda com 20 minutinhos ali, acho que vai dar para passar esse último vídeo aí. A Ergon nasceu do sonho de seus idealizadores de criar uma maneira de dar um suporte financeiro a projetos missionários do Evangelho pelo mundo. Nós, da Ergon, entendemos que o ide dito por Jesus é para todos. E na impossibilidade de se fazer uma viagem missionária, auxiliar aqueles que estão no campo, pregando a palavra. Algumas imagens não tão claras para proteção dos indígenas, tá, meus irmãos? Que isso aí é área de perseguição, então a gente não deixou bem nítido algumas dessas imagens. E é essa a missão da Ergon: levantar recursos honrosos ao Deus Santíssimo para a proclamação do Evangelho genuíno entre todos os povos, línguas e nações, através da captação de recursos para a manutenção da obra missionária em todos os seus aspectos teológicos, práticos e reformados.
Para que isso ocorra, será realizado uma captação de projetos bem estruturados, que tenham uma previsão de duração de 1 a 5 anos, feitos por missionários ou agências missionárias, além de parcerias com essas agências. Todos os recursos oriundos das doações para Ergon serão repassados integralmente para que os trabalhos missionários continuem colaborando para o crescimento da obra de Deus. Nós estamos aqui na porta da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. A nossa placa aqui diz Igreja Cristiana. Nesses 11 anos a gente trabalhou muito com aconselhamento, com evangelização, contatos na cidade, estudos bíblicos, né, que é o nosso forte aqui, que ensina a palavra de Deus para as pessoas. E tem sido uma bênção caminhar por aqui, nessa cidade de Toda Ludones, pertinho de Madrid. Olá, queridos irmãos do projeto Ergon. Nós agradecemos a parceria de vocês, a contribuição, e eu quero mandar então o meu pedido para que vocês estejam orando pelo nosso trabalho. Nós temos uma pequena igreja que está nascendo, com 23 pessoas, na cidade de Lenhano, e nós acreditamos que aqui Deus ele tem os seus eleitos, são pessoas de todas as nações. A nossa igreja é uma igreja de língua italiana, é uma igreja italiana. Por isso eu creio que o papel de vocês e a contribuição de vocês é indispensável para que esse trabalho possa continuar. Olá, irmãos, sou o pastor Ademir, também conhecido como Cowboy. Meu nome é Esther, eu sou esposa do Ademir. Estamos trabalhando com os povos indígenas. Atuamos com plantio de igreja, também treinamento de liderança indígena, levando cursos teológicos até esse pessoal, para prepará-los também para o avanço missionário. A Ergon tem sido uma parceira desde o início nessa caminhada. Desde quando pisamos o pé no Amazonas, a Ergon tem sido uma agência que tem estado conosco, não só em apoio financeiro, mas também sempre que tem mantido contato, tem nos encorajado no campo, de certa forma tem nos pastoreado também. Nós somos inteiramente gratos pela Ergon e convidamos a você também para fazer parte dessa nova iniciativa. Venha também atuar conosco no campo missionário através da Ergon. Olá, irmãos, quero saudar todos em nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Senhor da obra missionária. Eu sou o pastor José Ergon de Paula, pastor dos missionários da nossa agência presbiteriana de missões transculturais. Temos orado para que Deus levante pessoas para estarem juntos nessa causa gloriosa e também para que os nossos missionários sejam bem supridos com o pastoreio missionário. A Ergon tem sido uma associação missionária que tem se colocado à disposição dessa obra gloriosa. E nós queremos dizer que a Ergon também quer ser nossa parceira missionária e queremos convidar todos para que participem da Ergon. Missões são feitas por aqueles que vão para os campos e também por aqueles que são supostos dessa obra, daqueles que vão e dos projetos missionários. Venham todos participar da Ergon, que quer abençoar muitas vidas através do seu ministério missionário. Que Deus abençoe todos aqueles que fizerem parte dessa obra e que através da Ergon todos venham ser uma bênção para a expansão do reino de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Faça parte desse projeto e vamos juntos semear a palavra de Deus para todas as nações.
Então tá aí, meus irmãos, o desafio. Desde já eu agradeço ao Conselho da Igreja, ao pastor Marcelo Germano por ter cedido esse momento, a vocês, né, por nos ceder esse momento. E o meu desejo é que vocês participem conosco. Nós trouxemos algumas coisinhas que estão ali fora, vocês podem adquirir para ajudar aí também, tá? Uma das formas de captação que nós temos hoje na Ergon é parceria com empresas também. Hoje a gente tem empresas que fazem parte do nosso escopo de parceiros e essas empresas com quem nós somos parceiros, elas indicadas pela Ergon e acionadas por alguém que a gente indicou, eles retornam recursos em forma de doação para a Ergon. Um deles é uma agência de viagem de um membro lá da nossa igreja, o presbítero, Sérgio. Então, se você quer fazer uma viagem e precisa de comprar passagem, pode procurá-lo, tá? Através da Ergon, ou se você quiser o contato dele. Ele trabalha, tem uma empresa de milhagens, então ele consegue às vezes preços bem melhores do que o de mercado. Então é uma forma da gente também captar recursos. Outra forma é se vocês têm, por exemplo, algum profissional que queira ser parceiro da Ergon, nós indicamos esse profissional para as igrejas, por exemplo, né, quando a gente tem um mestre de obras, a gente indica esse mestre de obras, nós fazemos uma parceria com ele e daquilo que a gente indica do serviço, ele retorna com parte como forma de doação para a Ergon. E outra que a gente também, já agora nos nossos dias, a gente utiliza muito assim, Jefferson, eu não posso ajudar com isso, eu vou orar, tá bom. Uma outra coisa que você pode fazer é compartilhar o link do nosso site e do nosso Instagram. Porque quanto mais visualizações e curtidas nós tivermos, daqui a um tempo a gente pode começar a receber recursos com isso também. Então você pode compartilhar o link da Ergon aí com amigos seus, com pessoas crentes, né, que querem contribuir com a obra missionária. E que Deus nos ajude, nos abençoe para que a gente possa avançar mesmo e que o mundo conheça o Evangelho e saiba que os brasileiros foi quem enviou também missionários para o mundo. Vamos orar nesse instante? Pedir ao Tiago faça essa oração final por nós, que Deus possa nos abençoar. Amém, amém. Moreira, tem a palavra. Opa, vou tirar aqui, senão não dá para sair não.